Ler as perguntas aqui agora feitas por mim, então, né? Então, inalienabilidade refere-se à proibição da venda ou transferência da propriedade da terra para qualquer pessoa ou entidade que não seja a própria comunidade a qual pertence. Imprescritibilidade significa que o direito sobre as terras não pode ser adquirido por terceiro através de uso prolongado ao longo do tempo, independente da situação. Impenhorabilidade refere-se à proteção da terra contra ser tomada ou usada como garantias para dívidas. Aqui tem mais termos, né? Remanescente das comunidades, né? Grupo étnico-sociais, segundo critério de auto-atribuição com trajetória histórica própria, dotado de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra, relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida. Só essas definições mesmo.
Referente ao objetivo principais são esses, né? Para a medição e marcação das terras serão levados em consideração critérios de territorialidade indicados pelos remanescentes das comunidades dos quilômetros, sendo facultado à comunidade interessada apresentar as peças técnicas para instrução procedimental. Artigo 3. Compete ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, por meio do INCRA, a identificação, reconhecimento, limitação, demarcação e titulação das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilômetros, sem prejuízo da competência concorrente dos estados e federais municípios. A autodefinição será escrita no cadastro da Fundação. Artigo 6. Fica assegurado aos remanescentes das comunidades dos quilombos a participação em todas as fases do processo administrativo diretamente ou por meio da apresentação de poderes indicados. Após concluir os trabalhos de campo, de identificação, alimentação, levantamento ocupacional e equatorial,
Publicará edital por 2 vezes consecutivas no Diário Oficial da União e no Diário Oficial das Unidades Federadas, onde se localizar sob estudo, contendo as seguintes informações: denominação do imóvel ocupado pelos remanescentes das comunidades quilombos, circunscrição judiciária ou administrativa em que está situado o imóvel, limites, confrontações e dimensões constantes do memorial descritivo das terras a serem tituladas, e título, registro e matrículas eventualmente incidentes sobre as terras, considerados suscetíveis de reconhecimento de demarcação. Após o trabalho de identificação e delimitação, o INCRA remeterá o relatório técnico aos órgãos e entidades abaixo relacionadas, para, no prazo comum de 30 dias, opinarem sobre as matérias de suas respectivas competências. Os interessados terão um prazo de 90 dias após a publicação da notificação que se refere ao artigo 7 para oferecer contestações ao relatório juntado e provas pertinentes. As terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos incidirem em terrenos de marinha, marginais de rios, ilhas e lagoas, o INCRA e a Secretaria do Patrimônio da União tomarão as medidas cabíveis para a expedição do título. Quando as terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos estiverem sobrepostas à unidade de conservação constituídas, as áreas de segurança nacional, parte territorial e terras indígenas, o ICMA, o IBAMA e o Secretário Executivo do Conselho de Defesa Nacional, a FUNAI e a Fundação Cultural Palmares tomarão as medidas cabíveis visando garantir a sustentabilidade dessas comunidades, considerando o interesse do Estado. Em sendo constatado que as terras ocupadas por remanescentes das comunidades quilombos incidem sobre as terras de propriedade dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, o INCRA encaminhará os autos para os entes responsáveis pela titulação. Incidindo nos territórios ocupados por remanescentes das comunidades dos quilombos, títulos de domínio particular não invalidado por unidade, prescrição ou comício, e nem tornando ineficazes por outros fundamentos, se realiza a vistoria e avaliação do imóvel, objetivando a adoção dos atos necessários à sua desapropriação quando couber. Vistoria e avaliação do imóvel, objetivando a adoção dos atos necessários. Parágrafo 2. O INCRA regulamentará as hipóteses suscetíveis de desapropriação, com obrigatória disposição de prévio estudo sobre a autenticidade e legitimidade do título de propriedade, mediante levantamento da cadeia dominal do imóvel até sua origem. Artigo 14. Verificada a presença de ocupante nas terras dos remanescentes, o INCRA acionará os dispositivos administrativos legais para o reassentamento das famílias de agricultores, pertencentes à clientela da reforma agrária ou a indenização das benfeitorias de boa-fé, quando couber. Artigo 15. Durante o processo de titulação, o INCRA garantirá a defesa do interesse dos remanescentes das comunidades quilombo nas questões surgidas em decorrência
da titulação das suas terras. Após a expedição do título de reconhecimento de domínio, a Fundação Cultural Palmares garantirá assistência jurídica em todos os seus graus aos remanescentes das comunidades dos quilombos para a defesa da posse contra esbulhos e turbações, para a proteção da integridade territorial da área delimitada e sua utilização por terceiros, podendo firmar convênios com outras entidades ou os órgãos que prestem essa assistência. A ação prévia prevista nesse decreto será reconhecida e registrada mediante outorga de título coletivo e pró-indivisível às comunidades a que se refere o artigo com obrigatória inserção de causas de inabilidade, imprescritibilidade e de impenhorabilidade. Os documentos e os sítios detentores de remanescentes históricos dos antigos quilombos encontrados por ocasião do procedimento de identificação devem ser comunicados ao IFAM. A Fundação Cultural Palmares deverá instruir o processo para fins de registro, tombamento e zelar pelo acautelamento e preservação do patrimônio cultural brasileiro. Para fins de política agrícola e agrária, os remanescentes das comunidades quilombos receberão dos órgãos competentes tratamento preferencial, assistência técnica e linhas especiais de financiamento destinadas à realização de suas atividades produtivas e de infraestrutura. A expedição do título e registro cadastral ser procedido pelo INCRA far-se oceano de qualquer espécie, independente do tamanho da área. Parágrafo único. O INCRA realizará o registro cadastral dos imóveis titulados a favor dos remanescentes das comunidades dos quilombos em formulário específico, que respeite suas características econômicas e culturais,
As despesas decorrentes da aplicação dos dispostos contidos nesse decreto correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas na Lei Orçamentária Anual para tal finalidade, observados os limites de movimentação e empenho de pagamento.